Oi gente, tudo bem? Talvez você já presenciou os pais ou responsáveis falando para a criança parar de gritar, sendo que elas mesmas já estão gritando. Hoje estou aqui com a psicóloga Laís D'Amato, que já tem um vasto conhecimento neste ramo e atua há 5 anos na Secretaria de Educação em Jacarezinho. Boa tarde, Laís, seja bem-vinda aqui no meu canal. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Imagina. Então, Laís, explica para nós um pouco dessa situação dos pais cobrar uma atitude, sendo que os mesmos não possuem essas exigências. Dani, a criança aprende por exemplo, né? Então a família é o maior espelho, né? Por reflexo, eu falo. A família é o maior espelho que a criança tem. Então, que nem você falou, se eu não quero que a criança fale palavrão, eu tenho que começar a não falar. Né? A criança, a família, ela é o maior transmissor de cultura e culturas e valores que a criança tem, né, no seu meio. E eu falo sempre assim, que quando eu vou atender uma criança, os pais chegam aqui querendo que mude os comportamentos dessa criança, né? Geralmente é isso. Só que eu sempre falo que o meu paciente não é a criança, o meu paciente acaba sendo a família. Porque se a família não mudar de comportamento, a criança pode mudar o comportamento aqui dentro da sessão, né? Mas na hora que ela sair daqui, ela vai esquecer tudo porque a família acaba agindo de uma outra forma. Então, eu falo que assim, eu não faço milagre sozinha e eu preciso dos pais quando a gente está atendendo, porque eles precisam mudar alguns comportamentos para que a criança mude também de comportamento. Entendi. Então, e assim, eu estava fazendo um curso de inteligência emocional, lá a gente estava conversando sobre frustrações e insegurança. Aqueles pais que falam que o filho não vai conseguir fazer nada, que a criança é burra. Essas palavras lançadas, quando ele for adulto, ele pode se tornar um adulto inseguro? Dani, eu falo pra você que nem precisa chegar lá na fase adulta. Na infância mesmo, já afeta muito. A gente fala que a insegurança está muito ligada com a autoestima, né? Então, tudo isso que os pais falam afeta demais a autoestima da criança, né? E a autoestima nada mais é do que a visão que a gente tem da gente mesmo, né? Então, se o pai, que é o maior influenciador, né? Vamos falar de influenciador aqui, né? Tá tão na moda. Se o pai, que é o maior influenciador, quando eu falo pai, gente, tô falando pai, mãe, responsável, avô, quem cuida da criança, né? É só para generalizar. Mas quando o pai, o responsável, fala uma coisa dessas para a criança, ela acredita que ela é. Então, assim, para que eu vou precisar me esforçar se o meu pai, que é quem sabe quem eu sou de verdade, acha que eu sou burro, acha que eu não vou aprender, né? Acha que eu não sou capaz. Não dá incentivo para a criança. Não dá incentivo, daí fica difícil, né? E assim, a gente tem que pensar também que um lar que geralmente a criança é chamada de burra, tudo isso que você trouxe, é um lar que é conturbado. Sim. Né? E assim, pesquisas apontam que lares conturbados, lares onde há violência, briga no casal, a criança, ela cresce com uma autoestima baixa, ela cresce achando que ela não consegue resolver os problemas, ela cresce achando que ela é incapaz. Então, ela já vai crescendo nessa insegurança e nessa autoestima baixa, além da ansiedade, né? Porque ela nunca sabe qual vai ser a reação dos pais. Por isso que os pais sempre têm que ficar atentos a esses detalhes, né? Sim, sempre tem que estar atento. E é importante também, para evitar essa situação, é importante a gente pensar assim, em pais que motivam, em pais que não julguem a criança, né? Por exemplo, você tirou a nota baixa, vou por você de castigo. O importante é a gente usar a nota baixa, por exemplo, como um trampolim para que ela veja que ela tem um desafio a ser superado. Né? Então, isso a gente vai estar trabalhando a autoestima. Olha, você é capaz, dessa vez você tirou a nota baixa, mas você vai conseguir melhorar. Né? Porque quanto mais a gente afirma que ela parece coisa de pensamento positivo, né? Mas quanto mais a gente afirma, mais ela também vai acreditar que ela tem essa capacidade. E tipo assim, durante esse momento de pandemia, quarentena, quais os impactos que as crianças vêm passando e como os pais podem ajudar a prevenir? Então, Dani, a gente assim, vem observando muito criança com níveis mais altos de ansiedade, né? Essa questão de não poder ir para a escola, né? Lógico que a criança também muitas vezes não pode ir para um parquinho, para uma rua, ir brincar na casa do amigo, né?
Mas a escola ela é o maior ambiente socializador da criança, vamos dizer assim. Então, além de estar perdendo conteúdos, que os conteúdos didáticos, vamos dizer assim, estão sendo transmitidos, né? De uma maneira diferente, mas a gente está tendo as atividades. Mas a criança perde muito da socialização. E é através da socialização que a gente aprende a partilhar, que a gente aprende a ter relação com os outros. É onde a gente cria a base para os nossos relacionamentos pessoais na vida adulta. Então a criança está perdendo muito disso. E com isso ela está ficando ansiosa. Já vi crianças voltarem a fazer coisas, né, comportamentos infantilizados que elas já deixaram, por exemplo, criança de 10 anos que voltou a fazer xixi na cama. A gente tem muitas oscilações de humor, né? E além disso a gente tem que pensar no caso daquelas crianças que ainda perderam um ente querido, que estão passando por situação de luto, que muitas vezes, não só a situação de luto, mas como a pandemia, né, como um todo, é uma situação que a criança nunca viveu. A gente também nunca viveu, né? Mas a gente ainda sabe como lidar com essas frustrações. E a criança muitas vezes não sabe. É tudo muito novo para elas, né? Muito novo. Então, assim, é importante estar atenta a qualquer sinal diferente que seu filho apresentar, né? É importante também, que eu falo sempre, de a gente manter uma rotina com a criança. Eu sempre bato nessa tecla, porque quando a gente não tinha pandemia, a gente tinha uma rotina. Acordava cedo, tomava café, ia pra escola, desde tarde ficava com uma avó, ou tinha algum cursinho, ia pra algum outro lugar. E hoje a criança não tem mais isso, né? Em casa, né? E é importante a gente lembrar que não é uma férias, né? Porque tem gente encarando a pandemia, né, esse isolamento como uma grande férias. E não é. Então é importante que a criança tenha horário para estudar, que a criança continue tendo horário para comer, até horário para ficar no celular, que a gente sabe que anda sendo a válvula de escape de muitos pais, porque também tem muitos pais que estão nessa situação de estresse, ansiedade, né, e tudo mais, mas que tenham horários definidos para que a criança não tenha dificuldade de se adaptar quando tudo voltar ao normal. Ter uma rotina, né, estabelecida. Pra gente é bom também, né? Verdade. Pra gente não se perder. Agora, assim, falando sobre o não, qual a importância dele e impor limites nas crianças? Então, o não, ele é importante mesmo, né, Dani? Porque, assim, uma das coisas que eu mais vejo nesses anos atendendo a crianças é a falta de frustração, né? Que é a falta do não. E o porquê que é tão importante? A gente sabe, a gente adulto, que nem sempre tudo aquilo que a gente quer é possível. Que a gente nem sempre vai conseguir tudo aquilo que a gente quer. Então é na infância que a gente consegue construir uma noção do como a gente vai lidar com esses nomes que a vida nos dá. Então, se a gente deixa uma criança muito solta, uma criança que não recebe não, que os pais deixam tudo muito à vontade, lá na frente ela não vai saber lidar com as frustrações de não passar no vestibular, de não conseguir um emprego, de levar um não da namorada, sabe? Então, a partir daí que a gente vai construir essa noção. E é importante também porque, assim, quando a gente fala não, a gente dá a oportunidade para a criança para que ela reaja e procure outra solução. Então a gente trabalha com a criatividade da criança também, porque ela vai ter que achar outro caminho. Se a gente fizer tudo por elas vão se achar incapazes de fazer. Daí volta lá na questão da autoestima, porque ela vai se achar incapaz. Então, assim, eu sou incapaz de fazer. Se eu tentar, eu vou falhar, eu não vou fazer. Então a gente dá essa oportunidade para ela crescer sozinha, vamos dizer, para andar com as próprias pernas. Sim, porque daí senão no futuro o impacto vai ser ainda maior na vida dela, né? Sim, imagina, tipo assim, você não saber lidar com uma mãe, né, tipo assim, vai ter birra, vai ter choro, né, mas assim, você é mãe, né, você vai saber acolher o seu filho, conversar com ele depois que a birra passar, né, depois que acalmar, e explicar o porquê do não. Mas um patrão não vai ter essa paciência para conversar na vida adulta, né? Uma namorada, muitas vezes no calor da emoção, não vai ter essa paciência de explicar pro namorado, não dizer por que tá falando esse não. Então é importante para que a gente aprenda lá para a vida adulta. Sim. Né? Então, Laís, obrigada pela participação, por esclarecer essas dúvidas para mim e para o pessoal. Obrigada eu pela oportunidade. Gente, vou deixar o link da página do Facebook e do Instagram profissional da Laís aqui na descrição. Lá ela sempre posta informações
dicas e brincadeiras que vão agregar muito no mundo da criança. Já se inscreve aqui no meu canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Beijos e até mais!